Boa tarde, bom dia para quem vai assistir essa live gravada, né? E é um prazer estar aqui com vocês nessa live de hoje, né? Vender para construir liberdade, né? Sejam muito bem-vindos aí, os que forem entrando, né? Quem entrar, faça o favor de escrever aí no comentário assim, eu quero liberdade. Vai escrevendo. Você que está assistindo gravada, escreve. Assim que você for assistindo, vai escrevendo aí nos comentários. Eu quero liberdade, eu quero liberdade. Vai escrevendo isso aí, tá? Escreva aí nos comentários que as pessoas estão entrando aí aos pouquinhos. E eu vou já ir falando, né? Por que eu já vou falando? Esse tema dessa live, vender para construir liberdade, né? Especialmente para psicólogos, é um tabu falar sobre venda. Enquanto isso, que as pessoas vão entrando, deixa eu limpar meu óculos, né, gente? Porque daqui a pouco eu não tô enxergando nada aqui. É um tabu imenso que as pessoas têm quando a gente fala sobre venda, né? Sobre vender. Muitas pessoas, principalmente psicólogos, né? Não entraram para a faculdade de psicologia para vender, né? Eu também procurei a psicologia porque eu não queria vender. Então, é muito comum essa crença aí entre psicólogos, outros profissionais da saúde também. O que eu mais encontro aqui são profissionais da saúde mal pagos, tá? Muito mal pagos porque não sabe vender, não sabe se divulgar os seus serviços e produtos e acabam aceitando trabalhar em plano de saúde ou qualquer outro local assim. Por quê? Porque eles não precisam divulgar o trabalho deles. O próprio plano de saúde, a própria clínica ali já divulga e aí ele não tem essa obrigação. Mas qual o problema disso, Patrícia? Para mim, Patrícia Valadares, todos, tá? Por quê? Se torna um profissional mal remunerado, né? Não desenvolve habilidades do empreendedorismo, então automaticamente não vai construir liberdade. Agora, se você é um profissional que isso para você não faz sentido construir liberdade geográfica, liberdade de tempo, liberdade financeira, então tá tudo bem, né? Se isso para você não faz sentido. Mas para mim, Patrícia Valadares, fez muito sentido eu construir a minha liberdade, né? Se hoje eu posso estar aqui, em pleno meio-dia, fazendo essa live, né? Falando sobre vender, é porque eu construí a minha liberdade de tempo, tá? Mas nem sempre foi assim, porque quem veio para a psicologia com a crença de que não queria vender, imagina a dificuldade que foi, né? Entender isso aí. Precisei passar bons apertos aqui, no sentido financeiro, para entender que eu tinha que construir a minha liberdade vendendo. E aí, para você que é psicóloga, deixa eu deixar bem claro para você. Se você já tá aí hoje na casa dos 5 mil, faturando esse valor, mas trabalhando igual burra de carga, é porque você não sabe vender, tá? Você tá cobrando baixo. Você tem medo de falar preço, talvez você está atendendo plano de saúde, talvez você não saiba divulgar aqui, né, o seu serviço, ou talvez você está trabalhando para pessoas que pagam pouco pelo seu trabalho. Por quê? Porque você tem dificuldade de falar preço. E enquanto você não trabalhar essas questões aí, vai ficar muito difícil para as senhoras construir liberdade, tá? Então vamos aí, né, para o primeiro ponto aí, que é muito importante nessa live, tá? Eliane, né? Digita aí liberdade, né? Se faz sentido para você ter liberdade, vai digitando aí a palavra liberdade aí nessa live. Então, primeiro ponto, né? Quando você é uma profissional que não sabe vender, vai ficar difícil construir liberdade, ok? Primeiro ponto você tem que entender. Mas e aí, Patrícia, como que a gente aprende a vender, tá? Nessa live de hoje, eu vou tratar de alguns pontos importantíssimos sobre a venda.
Especificamente, eu não vou falar sobre técnicas de venda, que tem que fazer isso, fazer aquilo. Isso vai ficar para um outro momento. Agora, eu vou trabalhar o primeiro pilar da venda, que é fundamental. Anote isso aí, tá? Primeiro pilar da venda é autoconfiança. Se você é uma profissional que é boa ali dentro do consultório e tal, faz excelentes atendimentos, mas não tem confiança para vender os seus serviços e produtos, tem algo errado aí com você. Possivelmente nós vamos ter que fazer uma análise das suas crenças pessoais. Sim. A autoconfiança é importantíssima para que a gente seja uma profissional de excelência, que a gente consiga vender os nossos produtos e serviços. Então, assim, se não consegue falar valor do seu serviço e produtos, prefere trabalhar em lugares que paga pouco, com medo de divulgar o seu trabalho, de não dar certo, não gosto do Instagram, não gosto disso, não gosto daquilo, desiste, então, de ser uma profissional reconhecida aí no mercado. Porque, infelizmente, gente, o jogo mudou, tá? Antigamente a gente formava, distribuía uns cartãozinhos, fazia algumas parcerias e tal, e as coisas fluíam. Hoje não. Hoje, se a gente não tem uma boa comunicação, se literalmente não somos pessoas autoconfiantes, vai ficar muito difícil para você se desenvolver aí no mercado. E aqui no Brasil ainda a gente tem uma outra dificuldade muito grave, eu acho muito grave nesse sentido. Não estou falando que existe maus terapeutas, não é sobre isso. Mas no Brasil, qualquer pessoa pode ser terapeuta. Fez um cursozinho básico, qualquer um pode ser terapeuta. E aí, por eles não terem muita regulamentação e tal, eles têm muito mais coragem de divulgar o serviço e o produto deles. Muito diferente de muitas das vezes uma psicóloga que tem pós, tem doutorado e tal, mas fica travada, com medo do CRP, com medo do que as coleguinhas vão dizer, porque isso acontece muito, né? Já atendi várias mentoradas aqui que não queria postar no Instagram porque a professora tal tá lá, não sei quem tá lá e poderia criticar ela. Então, olha para você ver quanto que a baixa autoconfiança impede a pessoa de divulgar e assim atrair mais clientes e vender para essas pessoas. Olha a dificuldade quando se não entende que se não tiver autoconfiança, vai ficar literalmente muito difícil. Então, o primeiro pilar da venda é você olhar para você. Você é uma pessoa autoconfiante? Confia em você? Confia no seu trabalho? E aí a autoconfiança, gente, ela é transmitida até mesmo pelo nosso tom de voz, até mesmo pela nossa postura. Pessoas que não têm muita autoconfiança estão sempre com o ombro assim, ó, para baixo, com vergonha, olhando para baixo, não consegue olhar assim, ó, cara a cara para as pessoas, não tem uma postura. Então, primeiro pilar para você se tornar um bom vendedor aí do seu serviço, do seu produto, né? Sidney acabou de entrar aqui, tá lançando um livro aí maravilhoso, tô vendo toda a movimentação. Se ele não for muito autoconfiante, não tiver uma postura, vai ser engolido pelo mercado, vai ser, tá? Então, autoconfiança. Quer se tornar um bom vendedor? Trabalhe sua autoconfiança, né? E aí, Patrícia, quais são os pilares da autoconfiança? Olhar para dentro de você, para sua história. Quais os preconceitos que você tem com o vendedor? Você é aquela pessoa que chega na loja e aí vem um vendedor atrás de você, você pensa assim, nossa, vem mais um chato. Ai, recebe mensagem no Instagram, já vai me querendo vender. Ou então vê as coisas no Instagram, às vezes uma pessoa fala assim, nossa, todo dia essa pessoa tá aqui no Instagram. Porque já foi isso que eu escutei muito, né? Tem medo de vender para não incomodar o outro. Olha, mas já parou para pensar? Pensa nessas lojas grandes aí, né? Todo dia elas estão lá abertas. Todo dia tem propaganda delas rodando aqui no Instagram, né? Nas redes sociais aí, se abre no Google, todo dia tem propaganda da Coca-Cola. Será que a Coca-Cola um dia
se perguntou, nossa, eu vou parar de fazer tanta propaganda porque senão as pessoas vão enjoarem de mim, não vão comprarem de mim porque elas vão ficar enjoadas. Gente, é só psicólogo que tem esse pensamento. Vou ser bem sincera, esse pensamento bobo, com medo de incomodar a audiência. Ai, aí eu não vendo porque senão o que as pessoas vão pensar de mim, o que elas vão falar de mim? Dane-se, dane-se. Quem paga seus boletos é você. É você que paga os seus boletos. Então, se você tiver de aparecer aqui no Instagram todo dia, falar da sua terapia, falar do seu desafio, falar de algum produto, o que tem isso? As lojas não estão abertas todos os dias? As grandes marcas não estão aí fazendo propaganda todos os dias? E por que você não pode? Ai, vai incomodar a audiência. Literalmente, os incomodados que mudem. Pare de seguir. É tão simples. Mas aí as nossas crenças vão aí formando um monte de monstros aí na nossa cabeça, até chegar o momento, muitas das vezes, a gente desistir de viver bem da psicologia, continuar atendendo plano de saúde, continuar atendendo, trabalhando em clínicas que pagam baixíssimo por medo de vender, por medo de divulgar seus serviços e produtos. Boa tarde, Aline. Aline, eu tenho certeza que você quer construir liberdade, né? Então escreve aí nos comentários a palavra liberdade. Então, primeiro pilar aqui para se tornar uma boa vendedora, né, do seu serviço e produto. Gente, eu não vou pôr filtro no sentido assim, ai, como que eu vou falar que eu sou vendedora? Eu tenho um orgulho de falar que eu vendo os meus serviços e produtos. Sabe por quê? Porque foi através da venda que eu construí minha liberdade. Porque enquanto eu fui a psicóloga que atendia apenas por indicação, minha situação financeira não estava boa. Por quê? Eu cobrava muito barato, eu não tinha coragem, né, de aumentar, até levando em consideração as pessoas da região, o poder aquisitivo delas, não tinham muito mesmo condição de pagar. E até que eu tive que tomar coragem, divulgar os meus serviços e produtos para outras pessoas, atrair mais pessoas. E aí foi onde eu construí a minha liberdade geográfica, tá? Então, põe na sua cabeça, liberdade é construída e é construída vendendo. E aí eu vou contar para vocês uma coisa. Eu decidi, né, que eu iria alcançar mais pessoas no online, né, porque para atrair outro público, um público que poderia me pagar mais. E aí eu fui atrás, né, de pessoas que tinham essas estratégias, gestor de tráfego, social media, tudo isso. E comecei a fazer, né, esse movimento. E aí vinham pessoas até mim mesmo, né, as pessoas passaram a me procurar, mas eu ainda não vendia. Mesmo as pessoas vindo. Sabe por quê? Não sabia vender. Porque ali pessoas que nunca me viram, estavam vendo o meu anúncio, ok? Elas nunca me viram, então elas não confiavam em mim. Eu teria que passar ali confiança. Então, essa estratégia, ela tinha que ser ancorada no Instagram. Por quê? Porque, viu o anúncio. Gente, hoje em dia, mais golpe que pode ter, tem tanto tipo de golpe. Então a pessoa viu o anúncio, aí chegava lá no Instagram. Aí quando ela chegava no Instagram, ok, porque eu nunca tive dificuldade de ter constância aqui no Instagram, né? Depois que eu comecei, que eu entendi que isso aqui fazia parte do meu trabalho, só fui, tá? Não ligo se o povo não vê conteúdo, não ligo se o povo não entra em live. Eu faço caixinha, ninguém abre, ninguém me responde. Eu não sofro com isso, tá? Não sofro com isso porque eu entendo os princípios da venda. Porque primeiro a gente precisa atrair as pessoas, tá? Primeiro é sobre atrair. Primeiro é encher ali o nosso funil. Então, todos os dias eu tô enchendo meu funil quando eu apareço. E aí as pessoas chegavam até mim e eu ainda não sabia vender. Não. Chegavam até mim, perguntavam o valor da sessão. A bonita aqui mandava um textão com o valor da sessão, 280, 200 reais, né? O que acontecia, gente? Tá bom, obrigada. Nunca mais apareci, tá?
E aí eu tive um mentor, né, que viu os meus anúncios, corrigiu alguns, né? Eu atraí um público muito errado, porque a minha linguagem, a minha comunicação não estava boa. Ele foi lá, corrigiu, né, esses anúncios e literalmente me ensinou a fazer uma sessão estratégica, que é ali conversar com a pessoa durante 15, 20 minutos, transmitir confiança para a pessoa, né, entender para ela que eu era a solução do problema e essas pessoas passarem a vir fazer a terapia comigo. E foi assim até o momento dessas próprias pessoas ficarem comigo de 3 a 4 meses em terapia aí, né? Porque eu passei a vender pacotes terapêuticos. E quando você vende pacote, você retém mais as pessoas com você. E eu passei a ter indicação de terapia. Então, hoje, se eu quisesse trabalhar só com terapia, né? Que não é o meu caso, que eu hoje também eu sou mentora de outros psicólogos. Se eu quisesse hoje trabalhar só com terapia, eu não precisava fazer propaganda, nem em tráfego pago, nem aqui no Instagram, porque eu já tenho um montante de gente que me indica. Só que viver só de indicação não dá previsibilidade para o nosso negócio. Mas eu conseguiria aí 4, 5 indicações todos os meses tranquilamente e ficaria com um rendimento aí de 12, 13 mil reais tranquilamente. Já fiz essa conta aqui inúmeras vezes. Só que para isso eu tive que aprender a vender. Eu tive que literalmente aprender a divulgar os meus serviços e produtos. Então, a Patrícia nunca teve dificuldade assim da questão da autoconfiança. Eu entendia que eram as pessoas da minha região que não podiam pagar o valor que eu queria. Ok, eu entendia isso. Então, o problema não estava em mim. Mas o que muitas psicólogas pensam? Quando elas estão num lugar que as pessoas não podem pagar o valor que ela quer cobrar, ela acha que o problema é dela e ela vai lá diminuir o valor da sessão. Não foi o meu caso. Ó, não pode pagar? Eu, né, tinha ou tenho até hoje outros produtos e serviços, ofereci esses serviços e produtos, não quer. Eu não sou a Madre Teresa de Calcutá de resolver o problema do mundo. Não sou, né? Então, quem não pode pagar, quem não quer vir por Desperta Bonita, quem que não quer vir por Seja Organizada, vai procurar uma psicóloga aí que encaixe no poder aquisitivo da pessoa. Infelizmente, vou falar bem assim, infelizmente tem muitas psicólogas que cobram baratinho. Cobram baratinho. Por quê? Não tem autoconfiança, né? Não tem visão de negócio, não encaram a profissão delas como uma profissão próspera, uma profissão abundante. Não encaram isso. Muitas pessoas não entendem que dá para fazer muito dinheiro aqui dentro da psicologia, mas às vezes não querem pagar esse preço e tá tudo bem. Então, vai ter gente para elas aí, como tem pessoas aqui para mim que estão dispostas a pagar o valor que eu quero cobrar, o valor que eu acho justo. Mas entende que tudo passa pelas minhas crenças e pela minha autoconfiança? Igual, psicólogas que têm limitação com dinheiro, né? Que tem limitação com dinheiro, que não gostam de falar sobre dinheiro, que acham que a psicologia é por amor, nem mentoria comigo elas dão conta de fazer. Não dão. Não dão porque psicologia não é por amor, gente. Psicologia é uma profissão como qualquer outra. Eu posso ter amor à minha profissão, mas por amor não. Porque eu não pago as minhas contas com amor. Eu pago as minhas contas com dinheiro. Então, que isso fique bem claro. E aí, enquanto você também não sabe precificar o valor da sua sessão, o que é justo para você viver de forma confortável, você vai continuar medindo a sua reguinha pela reguinha das outras psicólogas, que é o que eu mais vejo. Ai, as psicólogas aqui da minha região, todo mundo cobra X valor. Tá, mas e aí? Você sabe a despesa daquela psicóloga, né? Qual que é o valor que ela paga de aluguel, se ela tem uma secretária, quais são os custos envolvidos ali? Aí você vai lá e quer cobrar o mesmo que ela cobra. Ou até menos, né? Para não ter concorrência. Porque é o que eu mais vejo. Gente, não funciona assim. Não funciona. Isso literalmente também vai minando a sua autoconfiança. Vai minando. E aí o que eu vejo em muitas psicólogas?
elas querem fazer mais uma pós, elas querem fazer mais uma formação, mas não querem aprender a vender, não querem aprender a divulgar o trabalho delas aqui. Eu falo isso porque eu também achava que fazer mais uma pós, fazer mais uma formação, que isso iria me trazer mais clientes. Sim e não. Vamos lá. Quando você faz mais uma formação e uma pós, você traz qualidade para o seu trabalho. E quem já está ali dentro do seu trabalho, ele vai ser beneficiado, ok? Mas se você não está fazendo nenhuma pós em marketing, nenhuma formação que vai te ajudar a ensinar a vender e atrair mais pessoas, para que vai servir essa pós? Só para você falar que tem mais uma formação? Se você não está transformando a vida de pessoas? Então, eu não sou contra ninguém fazer pós-graduação, ninguém fazer mestrado, doutorado, né? No próximo ano eu vou fazer mais uma formação. Não é sobre isso, mas é sobre a quantidade de vidas que você transforma com o seu conhecimento. É sobre como você empacota esse conhecimento, oferta para as pessoas e vende. Porque só existe transformação quando ocorre uma venda. Anota isso aí. A transformação tanto da sua vida como da vida do seu paciente só ocorre quando existe uma venda. Conteúdo no Instagram não transforma a vida de ninguém, não. Não transforma. Aqui é o lugar da gente atrair pessoas. Atrair essas pessoas, mostrar a qualidade do nosso serviço, ter uma boa postura e tal, transmitir confiança para as pessoas. E como que a gente transmite essa confiança? Tendo constância, produzindo conteúdos aqui de qualidade, mostrando depoimentos de pessoas. Tem forma ética, sim, gente, de mostrar esses depoimentos aí. Vamos lá, se a própria pessoa gravou um vídeo para você falando dos benefícios da terapia, qual que é o problema de você postar isso? Se ela mesmo tá lá nas redes sociais dela postando. Mas tem tanta psicóloga com tanta crença limitante que ela acaba não postando. Eu reposto tudo, conversas, né? Depoimentos em conversas. Vai lá, se você vê que é um assunto que precisa de sigilo, vai lá, tampa o nome da pessoa. Mas demonstra para as pessoas que você está atendendo, que você transforma a vida de pessoas e que você é uma boa profissional. Então, atrair pessoas é gerar desejo nas pessoas. E quando você mostra que você tem um bom trabalho, você divulga com constância os seus depoimentos ali na sua rede social, você está gerando desejo nas pessoas. Aquilo não é para aparecer. Outro dia eu escutei uma psicóloga falando assim: quando eu posto conteúdo, eu não queria que vocês imaginassem que eu estou fazendo isso para aparecer ou para me vangloriar. Ai, gente, eu só pensei assim comigo. Meu Deus, para que tem que ficar dando explicação? Você literalmente tem que postar depoimento para gerar desejo na vida das pessoas. Para as pessoas entenderem, opa, peraí, se ela causou isso na minha vida, ela pode causar na vida do outro. Então não tenha medo, não tenha vergonha. Pessoas com baixa autoconfiança dão explicação demais. Dão explicação demais. Por que tá fazendo isso, por que tá fazendo aquilo. E fica com muito medinho das outras pessoas. E quanto mais medo você tem, menos você vende. A conta é essa. Então, hoje, nessa primeira parte dessa live, eu queria que primeiro você olhasse para dentro de você. Quais são os seus medos aí que estão te impedindo de vender? Você não se acha uma boa profissional? Você se compara com outros profissionais aí do mercado? Acha que precisa fazer mais uma pós, mais um mestrado, mais uma formação? Ou então comprar mais um curso aí daqueles de 1.500 horas que você não assiste? Por quê? Que você ainda não está vendendo seus serviços e produtos. Possivelmente, tá aí. O problema tá na autoconfiança. E aí é um processo, gente, né? Muitas vezes é um processo de terapia, né? Muitas vezes é um processo de mentoria. Igual tem várias das meninas aqui que estão nesse processo comigo, né? De se desenvolverem. Mas o primeiro ponto, você tem que dar o primeiro passo.
Você quer vencer isso? Você quer ser uma psicóloga bem paga? E aí a segunda parte, você tem que ter bem claro o porquê que você quer divulgar e vender os seus produtos. O porquê, qual que é o seu porquê? O que te faz levantar da cama? O que é? Se for só pagar boleto, avisar para você que qualquer outra profissão dá para pagar boleto, tá? Eu conversei semana passada com uma psicóloga que ela não tá faturando nem 5 mil reais por mês, tá? Trabalhando no plano de saúde, 30 reais por hora. Então você imagina o tanto que essa pessoa não tem que trabalhar. Ainda tem ali alguns descontos. Então assim, trabalhando igual uma cachorra, né? Doida aí de tanto trabalhar. E aí, ela falou assim, eu não vejo saída pro meu caso. Eu assim, eu vejo todas. Parar de atender plano de saúde, começar a divulgar seus serviços e produtos e começar a vender, né? Valorizar mais a sua hora. Aí trava. Por quê? Ai, mas tem tanta gente boa aqui no Instagram, né? Tem tanta crença. Aí quando eu fui buscando, puxando mais dela, eu fui entendendo que o que está limitando essa mulher é as crenças que ela tem a respeito do dinheiro, as crenças que ela tem a respeito da profissão. E aí, quando eu fui trabalhando com ela naquela sessão, os porquês dela, ela demorou a responder o porquê. E aí, conversando com ela, ela falou assim, meu marido já falou comigo que é para largar essa profissão e vender açaí junto com ele. Porque eles moram numa região que o açaí vende igual água, qualquer época do ano, e o marido dela, por dia, ele vende ali mais de 400 reais, vendendo açaí. Então, põe na sua cabeça, se você tiver na sua profissão, essa profissão maravilhosa que a gente tem, que é de transformar vidas, só para pagar boleto, você vai desistir. Porque qualquer outra profissão você paga boleto. Agora, enquanto você não tem um propósito forte que te mova, enquanto você não se apaixona por causar transformação nas pessoas, o que hoje me faz vir no Instagram, divulgar meu conteúdo e tal, é a paixão que eu tenho em transformar a vida das pessoas, né? Todos os dias eu recebo depoimentos aqui de pessoas que eu ajudei, de pessoas que estão comigo. E aí a consequência disso é dinheiro, gente. Dinheiro é consequência. Dinheiro não é o motivo. Dinheiro não é o motivo. Dinheiro é consequência. Põe isso na sua cabeça. Se você tem um trabalho que você sabe que vai ajudar muitas pessoas, que muitas pessoas têm aquele problema. Por quê? Vender é solucionar a dor ou o desejo de alguém. É fato. E aí você tem um puta de um conhecimento. Mas aí tem vergonha de divulgar, tem vergonha de vender, acha difícil, tem preconceito de vendedor. Sabe o que está acontecendo? Você é uma bela de uma egoísta. Uma bela de uma egoísta. Uma bela de uma pessoa sem propósito na vida. Porque o propósito na vida de todas as pessoas, ele está envolvido pessoas. Ele está envolvido relacionar com pessoas, transformar a vida de pessoas. Se isso ainda não te move, repensa. Até mesmo qual que é a sua função aqui na Terra. Sim, até mesmo pensando na sua função espiritual. O que você vai cumprir aqui na Terra? Eu não sei, né? Eu sei de mim. Agora de você eu não sei. Agora, se você é uma pessoa que tem fé, acredita em Deus, né? Que faz sentido para você quando eu falo sobre propósito, para e analisa. Será que a sua profissão não é para cumprir um propósito? Não é para transformar a vida de pessoas? Não é que é para trazer alívio para as pessoas, para realizar um desejo das pessoas? Qualquer um de nós, gente, a gente transforma vidas. Não precisa de você ser psicólogo, um profissional da área da saúde. Não é sobre isso. Qualquer coisa que você ensine para o outro e ele sai daquela situação de inércia dele e vai para um outro patamar, isso já é transformação. Antes de ser psicóloga, eu era doceira. Quantas pessoas eu alegrei ali com os meus doces, mas quantas pessoas também eu ensinei a fazer doces e hoje é a profissão delas. Né? Eu tive amigas que eu ensinei a fazer doces para elas na faculdade e era com isso que elas sustentavam na faculdade.
Eu tive pessoas que eu ensinei a fazer doce e passaram a sustentar a família delas vendendo doce. Então pensa, se uma vendedora de doce já transformava a vida de pessoas, imagina hoje como psicóloga. Quantas pessoas eu não transformo vidas? Agora, eu só transformo porque eu tenho autoconfiança, porque eu tenho coragem de vir aqui todos os dias, de divulgar o meu conteúdo, de aprender a fazer isso, porque a gente está aí no mercado e as faculdades ainda não se atentaram que qualquer profissão hoje precisa ser trabalhada a comunicação das pessoas. As pessoas precisam aprender a gravar vídeo, sim. As pessoas precisam chegar aqui e se comunicar. Não só aqui, mas no palco da vida também lá fora. Porque se você não se comunica bem aqui, possivelmente lá fora também se você não está se comunicando. E talvez você é uma boa comunicadora lá fora, mas travada aqui. Por quê? Se compara, medo. Mas se você é boa lá fora, você pode ficar boa aqui dentro também. Porque se você me encontrar lá fora ou aqui, eu sou a mesma pessoa. Comunico da mesma forma. Eu sempre falo para vocês, eu tenho um bom marketing pessoal. Até o porteiro do meu prédio me indica. Quando eu não posso, ele não tem Instagram, olha pra vocês verem, mas quando eu não posto meus status do WhatsApp, ele fala assim, ô doutora, tem muitos dias que eu não vejo você postando nada. E aí ele me indica. Me indica para quem fala assim, tô precisando da psicóloga. Ele manda meus conteúdos nos grupos dele, aqueles grupos de bairro, grupo da família, quando a mensagem é legal, ele compartilha. E aí, por que vocês acham que eu tenho indicação aqui que eu nem sei da onde que vem, tem hora? Porque eu tenho coragem. Eu tenho coragem de dar a cara a tapa. Eu tenho coragem de receber críticas, porque recebo muitos elogios, mas eu recebo mais elogio do que crítica. Isso é fato. E todo mundo é assim, tá? Até os grandes plays aí, tem muitos haters? Tem. Mas quantas pessoas eles transformam? Enquanto você continuar olhando para o copo vazio, olhando para as críticas, se comparando, você não vai vender mesmo não. Enquanto você não trabalhar dentro de você perfeccionismo, crenças limitantes, crenças a respeito do dinheiro, não vai vender. Não vai vender. Sabe por quê? Você sempre vai achar que tem gente melhor do que você. E tem mesmo. Como tem inúmeras pessoas melhor do que eu. Tem mesmo. E tá tudo bem. Só que vai ter pessoas que vai querer ser tratada por você, vai comprar na sua mão, porque gera afinidade. Porque gera conexão. E a gente tá aqui, nesse Instagram aqui, é para criar conexão com as pessoas. Criando conexão, resultado é a venda. Só que você quer vender sem criar conexão, você quer vender automático. Eu escuto muito isso, né? Tem um produto e venda automático. Cuidado. A venda automática, ela existe? Existe. Só que você tem que ter um produto muito bom, uma landing page muito boa, investir bastante dinheiro, uma copy muito legal, é muita coisa para você controlar. Dá certo? Dá. Mas quando você primeiro aprende a vender no 1 a 1, quando você primeiro aprende esse mecanismo da venda, que o primeiro pilar é a autoconfiança, o segundo pilar é ter um bom produto, um bom serviço, é ser uma profissional foda, porque não tem marketing que resolva profissional ruim. E tem muita profissional ruim. O que são profissionais ruins? Não estou falando de profissionais que não têm não têm conhecimento, mas são profissionais que não têm compromisso com o horário, que não têm compromisso com o cliente, que não estuda o caso do cliente, fala os treinos do sovaco de qualquer jeito. São essas profissionais. Eu mostrei cotovelo, gente, mas é sovaco, tá? Tira as coisas de debaixo do sovaco para falar. Tem muita gente ruim no mercado. Tem muito profissional bom? Tem, mas tem muito profissional ruim. E tem muito profissional ruim ganhando mais do que você. Sabe qual que é o diferencial? Ele é cara de pau. Ele sabe divulgar o trabalho dele. O diferencial tá aí. Muitas das vezes é na divulgação. E aí tem um monte de profissional ruim
vai crescer, né, gente? Fato, eu não me preocupo com os profissionais ruins, porque eles acabam tendo que fazer um esforço muito grande para sempre ter clientes. E que muitas vezes, quando você é um bom profissional, não é o seu caso, igual aqui. Eu sou uma boa profissional. Por quê? As pessoas retornam a mim, as pessoas me indicam. Isso é o termômetro. Se as pessoas retornam, se as pessoas indicam você e tal, é sinal que você é um bom profissional. E aí, qualquer movimento de venda que eu faço, de marketing que eu faço, sempre vende. Porque as pessoas já confiam em mim. Eu já transmito confiança para as pessoas. Agora, mal profissional, sabe qual que é o problema do mal profissional? Ele suja o nome da classe, tá? Ele tem que estar sempre investindo muito em propaganda, investindo muito nesses recursos, por quê? Ele atende a pessoa poucas vezes e a pessoa vai embora. A pessoa não continua comprando dele, né? E um dos pontos dessa live, eu falei que era como encantar o cliente e ele continuar comprando na sua mão. Entrou aqui na live, eu acho que ela não tá aqui mais, a Ludmilla. Eu sempre dou o exemplo dela e exemplo de muitas. Ela é minha cliente praticamente mais de 20 anos. Ela é minha cliente antes de eu ser psicóloga. Patrícia, o que ela comprava na sua mão? Bijuteria, né? Porque eu também já fiz bijuteria. Um tempo da minha vida eu tive uma loja de bijuteria. Eu não lembro se ela foi minha cliente de doce, mas eu sei que minha cliente de bijuteria ela era. E a bijuteria veio antes do doce. Pensa nisso. E aí, quando eu formei psicóloga, aí a Lud tá aí, ó. Ela falou assim, né? Ô Lud, você já comprou doce na minha mão? Que isso eu não lembro. Eu lembro que você comprava bijuteria. Que o seu marido até falava que todo mês meu nome tava no caderno. E aí, quando eu vim pra psicologia, eu montei meu Instagram, né, e tal. A Lud começou a me seguir, começou a gostar do meu trabalho, me indica para as pessoas, já quis dar desafio meu de presente para os outros, participou dos desafios, faz terapia no filho dela, né? Hoje também ela vem, mas antes ela veio do Desperta Bonita. Ah lá, ó, comprei de Cleide que você ensinou. Gente, ensinei também a fazer bijuteria, ensinei a fazer doce. Ensinei esse povo a fazer um monte de coisa, né? E hoje estão tudo aí, em vida, aí fazendo um monte de coisa. Então eu já transformava vidas lá atrás, né? E aí a Lud vem, e hoje qualquer coisa que eu vendo, a Lud já uma vez perguntou, será que a mentoria é pra mim? E eu falei que não, vamos escutar, vamos analisar. Porque quando você é bom profissional, a venda acontece. Ah lá, os doces da Cleide, né? E hoje a Cleide tem uma fábrica de biscoitos, gente. Uns biscoitos maravilhosos, né? E começou lá comigo ensinando, né? Eu ensinei a Cleide a fazer bombom. Então, olha pra você ver, as pessoas estão aqui. Então, eu não preciso de muitas pessoas, vender para muitas pessoas todos os meses. Lógico que eu posso escalar minha venda, quero alcançar mais pessoas, isso e aquilo. Mas quando você é um bom profissional, vai ter sempre pessoas dentro da sua bolha. É assim que funciona. Vai ter sempre pessoas dentro da sua bolha. Então, anota aí. Terceiro pilar da venda, tá? Seja um profissional foda. Seja um profissional de excelência. Em todos os sentidos, no sentido comportamental, no sentido de entregar conteúdo. A gente acerta o tempo todo? Não. Não é sobre isso. A gente agrada todo mundo? Não. Mas você leva anos para construir a sua reputação. E isso aqui para ela despencar. Então, não adianta só ser bom de lábia. E aí uma outra crença, anota isso. Muitas pessoas acham que vendedor, por que elas têm preconceito de vendedor? Porque acham que vendedor vai enrolar elas, vendedor é bom de lábia, isso e aquilo. Vamos lá.
nós vendedores, a gente precisa literalmente ter uma boa comunicação, ok? Só que quando você é uma pessoa consciente e tal, você não vai querer vender qualquer coisa pro outro simplesmente por vender. Vendedor que simplesmente vende por vender é o vendedor que ele só quer pagar boleto. Ele não tem propósito. Aqui, eu sou muito boa em convencer as pessoas, em persuadir as pessoas. Eu tenho essa habilidade minha é nata, tá? Quando eu fiz meu processo de coach, quando eu busquei aí métodos aí para entender aí quem era a Patrícia, eu tenho essa habilidade inata, ok? O que é uma habilidade inata? É uma habilidade que você já nasce e é mais fácil de você desenvolvê-la. Só que eu não vendo só porque eu estou precisando do dinheiro. Eu vendo porque eu quero transformar a vida das pessoas. Então eu vendo um produto de qualidade. Eu não fico de enrolação com as pessoas. Eu não prometo uma coisa e entrego outra. Muito pelo contrário. Eu sempre entrego a mais do que eu prometi. Sempre entrego. Porque é isso que vai encantar o cliente e vai fazer ele continuar comigo. E aí é lógico, né? Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Ela tá aqui aí, esqueci de pegar antes. A gente tem várias formas de encantar o cliente. Essa caixinha aqui, ó. Quem fez terapia comigo presencial, lembra disso. Essa caixinha, hoje não tá aqui mais, mas tinha umas mensagenzinhas, né, que todo final de terapia a pessoa tirava. E essas mensagens eram mensagens motivacionais, algum pensamento, alguma coisa assim. E aí as pessoas tiravam essa mensagem, tá? Repostava essa mensagem no Instagram delas, aí apelidaram minha caixinha de a fofoqueira e colocaram um monte de apelido nela. Por quê? Elas tiravam a mensagem estava sempre incluída, às vezes, o que a gente tinha falado na terapia. Então a mensagem era o encerramento da terapia ali. Aí as pessoas tiravam foto, gostavam da mensagem, postavam no Instagram e tal. Aquilo gerava uma curiosidade nas pessoas que vocês não tinham noção. Entre os meus pacientes, entre outras pessoas também. E elas vinham, né? Vamos lá, a pessoa me conhecia lá no Instagram. Lá no Instagram, né, gente? Aqui no Instagram. Aí já vinha pra terapia. Ai, eu quero tirar a mensagem. Uma coisa tão simples. Então, a gente encanta o nosso cliente pelo atendimento. Até a forma como você aborda ele no WhatsApp. Quem é aluna minha já sabe que se eu pegar textão no WhatsApp, aquelas mensagens de textão, eu fico brava. Fico brava. E aí lá no final falo o preço. Então ficar conversando com pessoas ali no WhatsApp, não, gente. Se você converte assim, ótimo. Mas quando você tira tempo, chama uma pessoa para uma conversa com você de 20 minutos e tal, onde a pessoa está prestando atenção em você, você está prestando atenção nela, gente, a venda é garantida. A venda literalmente é garantida. Pode ser até indicação. Pode até ser indicação. E talvez naquele momento a pessoa não vai fechar com você. Porque as pessoas não compram quando a gente precisa. Elas compram quando elas querem, quando elas precisam. Ela pode até estar interessada. Mas por algum motivo, talvez naquele momento não. Eu já fiz inúmeras reuniões aqui e que no momento não gerou venda. Por quê? Talvez era a condição financeira da pessoa, a pessoa não estava preparada naquele momento, mas aí depois ela volta. E quando ela volta, o campo já tá assim, ó. Ontem mesmo aconteceu isso. Há mais tempo eu fazia muita propaganda para os Estados Unidos, né? Escolhia ali nos Estados Unidos as cidades que mais tinham brasileiros e rodava o tráfego pago para lá. Então todo mundo que vinha, ninguém nunca tinha me visto, tá, gente? Então todo mundo eu chamava para essa reunião comigo, para me conhecer a pessoa, transmitir confiança e tal. E aí ontem, já tem 2 anos, tá, gente? Eu rodei propaganda para os Estados Unidos 6 meses direto e depois parei, tá? Então, praticamente já tem 2 anos que eu não rodo propaganda para lá. Não rodo. Ano passado eu acho que eu até tentei, uma época do ano, mas depois parei.
e tal. Foi só um teste mesmo que a gente fez, depois parei. E aí, olha pra você ver, olha, ontem mesmo, e eu salvo o nome de todo mundo, tá, gente? Se vocês verem meu WhatsApp, ele tem o nome de todo mundo salvo. Porque a palavra mais bonita que as pessoas gostam de ouvir é o nome delas. Então, a primeira coisa no meu WhatsApp, eu pergunto qual o seu nome. Se você ficar 15 dias sem mandar mensagem, a mensagem automática que tem no meu WhatsApp é qual o seu nome. E aí eu salvo o nome de todo mundo e tal, pergunto o nome, às vezes eu entro lá no Instagram, no WhatsApp da pessoa, aparece o nomezinho dela ali, e eu chamo a pessoa por nome. Aí ontem, uma pessoa veio, tá sem foto lá, porque meu número talvez não tá salvo, né? Mas eu já sabia o nome dela. Ela veio, qual o valor da sua consulta? Eu queria marcar uma consulta com você. E aí eu pensei assim, não tinha histórico de conversa, mas eu pensei assim, se o número tá salvo, eu já falei com essa pessoa em algum momento, ok? Olha o bom disso, né? Aí eu fui e falei com ela, né? Que eu já dei literalmente as possibilidades de horário, porque como é dos Estados Unidos, os horários delas são bem difíceis, já dei as possibilidades de horário, falei que tinha esse horário, já mandei o valor da consulta, já fez o Pix, fechou. Mas provavelmente, e ela queria uma coisa rápida, tá? Eu entendi ali, ela já me conhecia, ela só queria saber valor e horário. Então não tinha preço. Mas por quê? Porque ela já me conhecia, ok? Então quando a pessoa vem pela segunda vez, fica mais fácil já. Eu não vendi para ela naquela época, mas possivelmente por que ela voltou? Gostou do meu atendimento lá atrás. Não é minha cliente ainda, mas gostou do contato que eu fiz lá atrás. E ela não foi indicação de ninguém. Eu sei as pessoas que são indicação também, porque eu coloco o nomezinho na frente. Eu coloco. Então, quando a gente tem essa organização, né, de saber o nome das pessoas, ter um processo de venda, o que eu tô mostrando para vocês aqui, que eu tenho um processo de venda. Desde quando a pessoa me chama no WhatsApp ou chama no Instagram. Isso é um processo de venda. Eu só falo o valor lá no final, quando eu já demonstrei todos os benefícios para a pessoa. Só lá no final. Ou então, quando a pessoa é muito insistente, tem pessoas que dizem, mas eu queria saber o valor antes de eu conversar com você. Eu falo assim, olha, aqui eu tenho valores desde R$19,90 até 10 mil. Falei o valor. É verdade, eu tenho um e-book que ele é R$19,90. E eu tenho mentorias que são até acima de 10 mil. Entende? Então, eu não deixei de falar o valor. Então, tenha processos de venda bem definidos. Encante o seu cliente desde o momento que ele vem conversar com você no WhatsApp. Tenha o seu diferencial. O meu diferencial, além de um bom atendimento, era a caixinha de mensagens. As pessoas divulgavam ali no Instagram. E aí, ó, enquanto isso, meu nome tava aí, ó, rodando. Só que muitas pessoas tá querendo uma fórmula mágica, algo mirabolante para se tornar uma boa vendedora. Não tenho essa fórmula mágica, esse algo mirabolante. O que eu tenho a te ensinar é sobre autoconfiança, olhar primeiro para você, para suas crenças, né? Suas crenças sobre vendedor. Se você acha vendedor chato, você vai achar chato vender. Se você acha difícil comunicar com as pessoas, você vai ter dificuldade com venda. Então, assim, ó, você quer ser um bom vendedor, né? Quer vender bastante aí seu serviço, seu produto? Trabalhe sua autoconfiança primeiro, tá? Vamos lá, trabalhei autoconfiança? Ok. Verifica a sua qualidade como profissional e a qualidade do seu produto. Né? Se é uma profissional ética, uma profissional que busca melhorias, busca captação, se é, parabéns, você merece ser bem pago pelo seu trabalho. Segundo, encante seu cliente para que ele para que ele compre de você mais vezes e que você não precise de ficar nesse mecanismo de busca de cliente sempre.
É lógico que eu ensino para todo mundo que tem um setor na nossa empresa que é o setor de venda e marketing. E é o marketing, a venda que mantém o negócio, gente. Se você não vende, você não mantém o seu negócio, é fato, tá? Isso é para qualquer empresa, para qualquer negócio, desde a manicure até a cabeleireira, a pessoa que vende doce, a psicóloga, a fisioterapeuta, o médico que atende ali particular e tal. Se não vender, não tem negócio, porque é a venda que traz sustentação. Então, esse setor de marketing e vendas, ele tem que ser um dos principais. Então, tem que ter verba ali todo mês. Só que quando você é uma má profissional, sua verba precisa ser maior. Por quê? Você vai vender para a pessoa 1 ou 2 vezes, a pessoa vai embora. Ok? Agora, quando você é uma boa profissional, essa pessoa, além de te indicar para alguém, ela vai continuar com você e quando você trouxer outras soluções, outros produtos, a pessoa vai comprar da sua mão. Então, você não precisa investir tanto quando você tem esses pilares. Você não precisa investir tanto, mas o setor de marketing e venda do seu negócio, ele tem que ser um setor alinhado. Ele tem que ser com processo de venda, saber o que vender, né? E psicólogo que quer vender só terapia, chega uma hora que ele cansa. Porque você atende um número limitado de pessoas, porque você não tem tantas horas para atender. Hoje, se eu quisesse vender apenas terapia, só ia poder atender 20 pessoas na semana, que é o que eu atendo. Não atendo mais do que isso. E aí, como que eu faço com as outras pessoas? Eu tenho produtos que elas compram, eu tenho um grupo de mentoria, eu tenho cursos, e as pessoas, eu escalo com esses produtos, e aí eu alcanço mais pessoas. Mas se você quer vender só terapia, tudo bem. Mas você sabe que você vai chegar a um teto ali, você não vai faturar mais do que isso, ou então vai encher a agenda, vai acabar ficando cansada, exausta. E quando você atende muito, ainda tem essa questão. Quando você atende muito, você não tem tempo nem de captar os clientes. Não tem tempo de produzir conteúdo no Instagram, não tem tempo de fazer uma conversa de 15 a 20 minutos para trazer esse cliente para você. Então, aqui na minha agenda, toda semana eu faço de 5 a 8 reuniões. 5 a 8 reuniões com novos clientes. Essas reuniões, algumas têm 20 minutos, algumas têm 50 minutos a 1 hora, que aí gira em torno aí de atendimento, entre atendimentos e reuniões, são 25 pessoas por semana. Então, toda semana eu tenho vaga para 5 novas pessoas. Por que eu tenho que fazer isso? Por quê? Todos os dias tem disparos de mensagem, todos os dias tem campanha, tráfego pago, tem meu conteúdo aqui no Instagram. E aí adianta fazer conteúdo aqui no Instagram e não ter tempo para conversar com essas pessoas? Porque é isso que eu vejo também de inúmeras psicólogas. Tem conteúdo aqui no Instagram, mas são péssimas para responder o WhatsApp, são péssimas para responder o Instagram. Ah, gente, enquanto eu estou lembrando, anotei isso aqui, o tempo de resposta, isso também conta. Eu já escutei demais, quando eu rodava tráfego pago para os Estados Unidos, assim, eu fechei com você porque você foi a que me respondeu. Mandei mensagem, a pessoa nunca respondeu, então respondeu 3 dias depois. Gente, pelo amor de Deus, tem que ser boa com o WhatsApp, ou contrata alguém. Não sei. Igual assim, quem é cliente meu, eu não deixo ninguém com resposta esperando, não. Não deixo, não. Eu respondo todo mundo no mesmo dia. Todo mundo é respondido no mesmo dia. Como assim, Patrícia? Uai, comunicação. Entre um atendimento e outro, eu dou um espaço maior. E eu não tenho secretária, tá? Eu dou um espaço maior para que na hora que eu termino eu venho aqui, confiro o meu WhatsApp. Se eu não vou poder dar resposta para a pessoa naquele momento, eu aviso para ela, mais tarde eu te mando uma resposta aí. E aí quando eu termino de atender, a minha rotina é vir aqui no meu psicomanager, dar presença para todo mundo, olhar o financeiro e tal, e responder mensagem. É sobre isso.
Aí você quer ser boa vendedora, mas você é ruim de comunicação, você não olha o WhatsApp. Você responde mal outros vendedores, outras pessoas, porque o que eu mais vejo é assim, ó, eu faço um processo de inbound e outbound aqui, que é um processo de seleção de cliente e vendas. É tanta psicóloga que ignora a mensagem, e quando ela ignora, vê e não responde, eu penso assim, ou deve estar trabalhando muito, ou é muito sem educação. Eu só penso assim, porque não custa você ir lá e falar assim, ó, não, no momento não, muito obrigada e tal. Porque quando você assina um lugar, você assina o outro. Quando você trata mal os vendedores que vêm até você, porque você tem preconceito de vendedor, você vai deixar a desejar com seu cliente também. Vai deixar, é fato. Como você é num lugar, você é no outro. Então, se você é muito boa de comunicação cá fora, por que você não está sendo muito boa de comunicação aqui no Instagram? Eu sei que precisa ter outras estratégias e tal. Mas se você teve condição de ficar 5 anos na faculdade investindo seu tempo e seu dinheiro, eu vou te falar. O curso de venda que meu mentor me deu, eu gastei 3 horas para sentar e fazer. E ele mudou minha vida. Literalmente. Mudou minha vida. E eu tenho desejo de fazer uma outra formação em vendas, uma formação maior, para entender mais sobre gatilhos mentais, porque tem tudo isso, gatilho da curiosidade, tem um monte de gatilhos aí na venda. Só que se você não trabalhar sua autoconfiança, nem adianta eu te ensinar sobre gatilhos. Então, primeiro olhe para você, né? Resumindo a live aqui agora para você. Quer construir liberdade? Por quê você quer construir essa liberdade? Qual liberdade que faz sentido para você? É a liberdade financeira? É a liberdade de tempo? É a liberdade geográfica? E aí determina. Eu gosto das 3. E aí liberdade também a gente precisa mantê-la. Então assim, ó, eu construí minha liberdade geográfica, ok? Mas mexe e vira, tem gente aqui procurando presencial e tal, e eu vou, o que eu faço? Indico para outra pessoa. Ai, Patrícia, se você estiver precisando de dinheiro, eu tenho um funil cheio de gente todos os dias me procurando. Então, eu não vou ceder. Eu sei onde eu quero chegar. Então, foi assim que eu construí e que eu mantenho minha liberdade geográfica, ok? Eu gosto de liberdade de tempo. Eu gosto de ter minhas sexta-feiras livres, eu não gosto de trabalhar aos sábados, domingo, então, né? Nem pensar. Domingo eu amo dar aula. Dia de domingo, uma vez por mês ou 2, eu dou aula de manhã, mas porque eu gosto, tá? E aí eu aproveito meus dias para criar conteúdo, para cuidar de mim, né? Eu começo a atender todos os dias a partir das 10 horas da manhã. Alguns dias eu começo 9, mas são necessidades especiais, só por isso, porque eu prezo a minha liberdade de tempo. Se você atende muitos clientes, você perde a sua liberdade de tempo. Sua liberdade financeira é construída também vendendo. Se você cobra muito barato pelo seu trabalho, vai ficar difícil você construir liberdade financeira e liberdade de tempo. Vai ficar muito difícil. Talvez para você não faça sentido ter liberdade geográfica. E tá tudo bem. Mas será que não faz sentido para você ter liberdade de tempo e ter liberdade financeira? E essas duas liberdades são construídas vendendo. Não tem outra forma. Só que vai ter que olhar para suas mazelas aí dentro. E aí, deixa eu ver o tempo aqui pra gente encerrar essa live, porque essa live tem que ser 50 minutos, já passei do tempo. Então vamos lá. E aí, eu encontro com um monte de psicóloga que fala assim pra mim, ai, mas eu já faço terapia. Cuidado com a psicóloga que você também faz terapia, porque se ela for uma psicóloga com a mentalidade daquela psicóloga baratinha, que atende muito e tal, você vai repetir o mesmo comportamento da sua psicóloga. É fato. Você gostando de ouvir isso ou não, tá? E aí eu já queria deixar para você o convite da próxima terça-feira, meio-dia. Provavelmente eu irei fazer uma live com o Eduardo. Ele é um corretor de imóveis, uma pessoa que tem muito mais experiências com a venda do que eu.
Patrícia, o que um corretor de imóveis tem a ensinar para nós psicólogas? Muito, porque o cara ele vive de vender. E nós precisamos mudar essa mentalidade. Enquanto você não aprender a vender, não vai construir liberdade de tempo, liberdade geográfica. E ele foi um treinador, né, de outros vendedores e tal, porque a venda tem princípio. E hoje eu trabalhei muito no primeiro princípio da venda: postura e autoconfiança. Você confiar no seu serviço, você confiar nos seus produtos, você saber o porquê você faz o que faz. Se você atende só para pagar boleto, não vai crescer não, tá? Agora, se você atende para crescer, para transformar vidas, seu negócio vai literalmente evoluir. Mas isso é uma questão de mentalidade. Então, continua me seguindo aqui no Instagram. Já salva aí para na próxima semana, terça-feira, meio-dia, nós vamos continuar falando sobre vendas, tá bom? Muito obrigada a todos que estiveram aqui. Quando você assistir essa live gravada, escreve lá no comentário liberdade, que aí eu vou entender que você me segue porque você quer construir alguma liberdade, né? Eu já consegui construir minha liberdade de tempo, minha liberdade geográfica, minha liberdade financeira, né? Quando a gente fala sobre liberdade financeira, é sobre você poder escolher seu cliente, é sobre você poder comprar as coisas pelo seu gosto, não pelo seu bolso, né? Você ter a liberdade de escolher o que você vai fazer com o seu dinheiro, né? Isso são liberdades e elas podem ser construídas aí, tá? Beijo, muito obrigada a todos que vocês estiveram até aqui. E até aí esses dias o meu conteúdo. E até a próxima semana. Tchauzinho.